Tava eu essa semana navegando ali. Navegando é muito senhor, né? Tava ali no Instagram passando o feed e eu vi um vídeo que me deixou impactado, um pouco chateado. E falava assim: é o fim do spin selling. Eu falei, como assim? Que porra é essa? Eu trouxe o cara aqui pra fazer essa pergunta pessoalmente. Giovanni Saraiva, é o fim? Cara, é o Primeiro, fim. muito obrigado. Que isso, meu irmão. Eu que agradeço, velho. Baita prazer estar aqui. É o fim, cara. Na minha opinião, é o fim. Cara, a gente tá falando de um método de vendas muito antigo que não passou por nenhuma mudança nos últimos 30, 40 anos, né? Quando a gente olha para o GPCT, que é um método de vendas também antigo, ele já teve duas mudanças, né? A gente inseriu o B e o T, né? No GPCT-B e o A, na verdade, né? O Budget e o Authority, né? E depois a gente fez mais ainda duas inserções que foi de consequência, né? De implicações positivas e negativas. E aí, cara, a gente pega o Spin Selling lá de 1900 e não sei quanto. Cara, não passou por nenhuma mudança, olha o quanto a gente evoluiu. Então, sim, cara, eu não falo e não ensino mais Spin Selling. Inclusive, acabei de sair de uma palestra lá, né, no evento falando sobre isso. E sim, cara, Spin Selling acabou, está enterrado abaixo de 7 palmos da terra. Tá, beleza, entendi. Pô, acabou o spin selling, mas e aí? Tipo, porque cada vez mais vender tá sendo mais complexo. Tipo, os leads acho que estão ficando mais. Falando do nosso nicho de internet, então cada Sim. vez a galera tá ficando mais qualificada, então tem mais concorrente qualificado. Tá, beleza, não tem o spin selling, mas o que a gente usa hoje para fazer uma venda um pouco complexa, uma venda às vezes de um ticket um pouco mais alto? Legal, cara. Eu gosto muito do GPCTBA, né? Que eu já falo bastante dele, que é um framework de perguntas ao longo de um processo de vendas. Então, para você que tem uma agência, você tem um digital, né? Tá no digital, não adianta você sair fazendo pergunta da sua cabeça. Tem gente que gastou muito dinheiro, literalmente milhares de dólares, para criar um processo de perguntas de negociação de fechamento. E o GPCT é um deles, né? Onde você pergunta primeiro as metas, que seria o G, né? Depois pergunta os planos, GPC, depois pergunta os desafios e urgência, basicamente, para resolver isso. Budget, que é quanto ele tem de grana, e autoridade, que é, pô, será que ele tem o poder para assinar o contrato sozinho ou precisa tomar decisão com alguém, né? Que eu gosto muito para agência, eu gosto bastante, só que eu acho que o GPCT, ele é muito racional, né? Ele tá falando sempre de CNPJ, e no final das contas, cara, a gente vende para um CNPJ, mas muitas das vezes quem assina, muitas das vezes não, em 100% dos casos, quem assina é um CPF que tem um monte de emoção por trás que tá sendo motivado por aquela assinatura do contrato. E aí o NEPQ, né, que é um método de um cara chamado Jeremy Miner, que se incomodou com isso e falou, porra, velho, o Spin Selling tá super antigo e a gente tá confortável com o Spin Selling, né? Estamos acomodados, é tipo como se... Legal, tá legal assistir vídeo aqui em VHS, nunca vamos lançar Netflix, era tipo isso. E aí ele trouxe um conceito novo de vendas, e, cara, um baita de um conceito onde no meio tem até algumas similaridades com o Spin Selling, mas que ao longo do processo ele é muito mais profundo, né? Então, o NPQ, o objetivo dele é fazer com que quando você começa um processo de vendas, vamos pegar exemplo de agência, que tem muita agência que assiste a gente aqui, né? O cara, quando eu tenho uma agência de marketing, geralmente eu estou vendendo o meu serviço de tráfego, SEO, social media, para resolver falta de leads, às vezes, né, um consultório com pouco paciente e geralmente, quando a gente faz um processo de vendas, a gente está vendendo soluções para isso, para falta de leads, para aumento de ROI, para uma rede social, um branding melhor. Só que a grande verdade, cara, é que ninguém está disposto a pagar muito caro ou a investir muita grana para resolver um problema de falta de leads que a gente chama de problema nível 0. É que nem um fumante, cara. O fumante, ele tem um problema nível 0 que é fumar cigarro, né? E todo fumante tem um problema nível 0 que é fumar cigarro. Agora, quando você fala com um fumante que pra ele, o único problema que ele tem é fumar cigarro, esse cara não vai parar de fumar cigarro nunca na vida dele. Porque é tipo assim, cara, beleza, eu sei que eu tenho um problema, mas é um problema de nível 0. Agora, aquele fumante que começou a tossir sangue e possivelmente tá com uma tuberculose, ele tem um problema de nível 3. Nem é um problema de nível 5 ainda, nível 5 seria tipo um câncer. Esse cara tá muito mais suscetível a querer resolver o problema de parar de fumar cigarro. É a mesma coisa, o cara que está contratando a sua agência para resolver o problema de falta de leads, é muito difícil esse cara pagar mais de R$5.000 por mês para uma agência de marketing, muito difícil. Sim.
Agora, se você está negociando e você está negociando para resolver um problema de ansiedade constante ou dependência emocional da empresa ou, porra, dificuldade de dormir à noite porque a empresa tá matando a vida desse cara, a pessoal dele, a chance desse cara querer resolver esse problema e pagar por esse problema é muito mais caro. Ele tá muito disposto a pagar muito mais por isso. Então é isso, assim, o NPQ ele faz com que a conversa comece no CNPJ, entendendo, legal, você tem problema de falta de leads e ao longo do processo você vai separando o CNPJ e vai entendendo o que a falta de leads, a dependência de indicação e etc. impacta na vida pessoal dele. Então, exemplo de agência, que é o meu principal cliente hoje. Quando eu começo a conversar com a agência, geralmente os problemas são iguais, sabe muito bem disso. A dependência de indicação, o ticket médio muito baixo, LTV, a falta de previsibilidade. E eu começo a conversar com os donos de agência sempre nisso. Só que no final da conversa, a conversa já tá em, cara, a minha esposa não acredita mais em mim, eu não vejo meu filho dormir mais porque eu chego tarde do escritório. E aí, porra, assim, entre resolver um problema de dependência de indicação e de, porra, não tô vendo meu filho crescer, a chance de ele querer investir muito mais aqui é isso. E eu sou muito a favor de agências que faturam X com 1/3 de clientes. Então, assim, as agências que faturam hoje 100 mil reais, que são clientes meus, eles têm 1/3 de clientes. Então, eles atendem 30 clientes, né? Uma agência que fatura 100 mil atendendo 80 clientes, para mim é loucura, assim, não vale a pena fazer isso. E você só vai conseguir cobrar 3,5, 4 mil por entregável, por serviço, se você fizer um bom processo de aprofundamento de problema. Então, é isso. O Spin Selling, sim, para mim ele tá morto. E o NPQ, ele vem aí para revolucionar. E o bom é que quase ninguém fala de NPQ ainda no Brasil, então quem começar a estudar isso vai sair na frente. Era exatamente essa a minha pergunta, porque assim, eu conheci tudo isso contigo, tá, mas eu não fui atrás também. Cara, existem fontes no Brasileira já que falam sobre essa nova abordagem das vendas? Porque assim, eu não ouvi falar com outra pessoa ainda. Legal. Mas também não fui atrás Sim, pesquisar. Tem alguma literatura, um livro, algum especialista nisso também que as pessoas podem procurar? Cara, hoje de literatura não tem nada. Tem 2 pessoas que falam disso com que eu confio. Na verdade, uma, né? Uma sou eu, que eu falo um pouco sobre NPQ, mas eu falo pouco abertamente, eu falo mais dentro de bastidores, de clientes, etc. E tem um outro cara que o nome dele é Luca Freitas, inclusive ele foi aluno meu já, mas ele foi aluno meu para aprender sobre prospecção há 5 anos atrás. E hoje ele é um cara que fala de NPQ também, dentro do digital, e conhece, sei que, porra, entende muito do assunto, é uma referência no assunto. Mas, cara, hoje eu aprendi muito sobre NPQ com o próprio Jeremy Miner, mas também muito, cara, com um Deep Search lá no ChatGPT, estudando sobre o conteúdo, tipo, em ChatGPT mesmo, assim, sabe? Sim. Conteúdo traduzido para português, eu nunca li nada, assim, nunca vi nada do tipo. Tá. Cara, e você falou que você estudou no ChatGPT, e aí a gente tá, vivendo a era da IA, que tá uma loucura. Sim, cara. A IA vai substituir o vendedor? Acho muito difícil, acho não vai, cara, muito difícil, assim, vai substituir processos, ainda não vai ser agora, tem muita gente já tentando empurrar a goela abaixo, né, inteligência artificial de voz, né, coloca aqui um cara para prospectar, uma inteligência artificial para prospectar para você, ela vai fazer ligação, mandar o WhatsApp. E, cara, a grande verdade é que ainda não funciona. Eu queria muito que funcionasse. Eu queria até que falando que, funciona pra cacete. Não funciona ainda. Talvez funcione daqui a 1 ano, 2 anos. Mas ainda não. E eu acho que não vai acontecer nunca de um processo comercial bem feito ser substituído, né? Acho que um processo talvez de pré-vendas pode ser que seja. Agora um processo de vendas, de uma venda complexa principalmente, né? Existem 2 tipos de vendas, que é a venda simples, que é vender um arroz, um feijão, um óculos, um tênis, né? Vendas mais transacionais, e vendas complexas, que é todo o resto. Então, a agência de marketing, por exemplo, tá incluso no venda complexa. Eu acho muito difícil, não vou falar que é impossível, porque, cara, as coisas estão mudando muito rápido, sim, mas acho muito difícil, cara, eu conseguir tirar um vendedor meu e falar, cara, beleza, a partir de agora, essa IA que vai tocar o processo comercial. Hoje, quando eu pego um SDR muito ruim, um SDR ruim, tá? Não um SDR
bom nem médio. O SDR ruim, se é aquele cara que bate meta às vezes não bate, aquele cara bem mediano, e coloco da melhor inteligência artificial de SDR hoje, ainda é muito distante, sabe? O SDR ruim ainda traz muito mais resultado. Pô, quem dera se algum dia a gente consiga substituir, vai ser incrível, mas eu acho que vai ser bem difícil, cara. Eu também não vi nem... Assim, a parte de agente de atendimento ali, de conversa, para pré-atendimento, tá legal. Conversa por WhatsApp, tá rodando legal. super bem. Agora, esse tipo de ligação que vai prospectar, ainda o cara que quer passar por ser humano, tá vergonhoso. Tá. Isso falando... A gente tá em outubro de 2025. Se você vê isso aqui, talvez daqui um ano, talvez já esteja funcionando. Sim. Hoje tá vergonhoso, cara. Mas falando... Aqui a gente tá falando de... Pô, vai substituir o vendedor? Não vai. Mas e internamente? Para ajudar em processos? Tem alguma IA que você já tá usando? Alguma coisa internamente? O que você pode trazer pra galera aí que tá funcionando legal hoje? Cara, eu demiti o meu gerente comercial em março de 2025... assumi a operação com o objetivo de recontratar um gerente comercial e com o desenvolvimento interno desse processo, que a gente tem um software hoje chamado DM Hub, a gente desenvolveu nesse processo, eu não consigo mais ver a necessidade de ter um gerente comercial na minha empresa. Por quê? Porque esse DM Hub, que é um software interno, ele faz um trabalho que o gerente comercial faz não 100%, mas grande parte dele. Vou te dar um exemplo. Qual que era o trabalho principal do meu gerente de marketing, meu gerente de vendas? Sentar na frente do meu time e analisar uma reunião de vendas, né? Então fazer o que a gente chama de call review, né? De assistir uma call de vendas e com base num modelo, num framework, num método, né? Num processo, dar feedbacks em cima da reunião de vendas. Hoje, o DM Hub, o meu próprio vendedor tem acesso ao DM Hub, ele sobe a gravação da reunião dele no DM Hub e o próprio DM Hub devolve todas as informações da reunião dele. O quanto ele foi bom no rapport de 0 a 10, o quanto ele foi bom na parte de fechamento de 0 a 10, ele traz uns feedbacks de pontos de melhorias, de oportunidade em cada etapa. Então, esse é um desenvolvimento interno. Outro desenvolvimento interno que a gente tem que está dentro do próprio DM Hub é um cara que analisa cold call. Então, antes o meu gerente tinha que ficar analisando a ligação do meu pré-vendedor. Hoje ele sobe lá. A gente tem um outro desenvolvimento interno dentro do DM Hub, que é um agente de contorno de objeção. Então, meu vendedor está numa call, ele passa ali por uma objeção que ele está recebendo, ele manda para o DM Hub, o DM Hub devolve uma resposta para ele. Isso em tempo real? Em tempo real. Agora, qual que é a grande vantagem do DM Hub, né? Que a gente tem mais de 4 mil clientes que passaram pela Destruindo Metas no último ano, nos últimos 4 anos, e tudo que aconteceu e acontece nesses 4 mil clientes vão para o DM Hub. Então, quando o meu vendedor ele coloca lá, o meu lead de uma contabilidade disse que achou o meu projeto caro. O DM Hub ele tenta consultar em vários teras de informação que ele tem dentro dele se alguém da história da empresa já passou por uma situação dessa e o que deu certo, e devolve isso para o vendedor. Então, assim, internamente a gente tem o DM Hub, os nossos clientes já têm acesso ao DM Hub, a gente não está vendendo não isso comercializa. ainda não, e acho que nem sei se eu vou. Eu acho que é um diferencial competitivo muito forte dos meus clientes comparado ao mercado. Agora, antes de ter o DM Hub, a gente se apoiava muito em ChatGPT, né? Que, cara, bem configurado, com bom estudo de prompt, que o que faz o ChatGPT ser bom é o prompt que é inserido. Então, assim, literalmente estudar sobre engenharia de prompt vai apoiar muito seu time de vendas, demais mesmo. E, cara, tem uma ferramenta que eu descobri essa semana que eu fiquei meio assustado com ela, do quanto ela é fácil de usar. A gente hoje usa muito assistentes de inteligência artificial, que é o carinha que a gente configura no ChatGPT e ele vira ali um cara que ajuda a gente em alguma a função do dia. Tem uma ferramenta chamada Lindy AI, Lindy, que basicamente ela constrói agentes de IA, não assistentes de IA. E a grande vantagem... O ChatGPT, semana retrasada, ele lançou uma funcionalidade chamada Chat Builder, né? Que é para um N8N. Que é basicamente para você construir os seus agentes ali dentro do ChatGPT. Essa Lindy AI, ela faz algo parecido, mas ela tem uma funcionalidade tipo Lovable, que eu escrevo o que eu quero
e ela monta pra mim. Então, assim, eu não preciso saber codar, não preciso saber de low code nem nada, assim, de no code nem nada. Eu preciso saber conversar com uma ferramenta. E aí, basicamente, é isso. Aí eu vou fazer um lançamento agora no fim do ano, e aí eu fiz um agente que tá muito bom lá, que é basicamente um agente que eu mando para ele as informações do meu evento, ele escreve 10 copies de lembrete desse evento, né, que é as mensagens que a gente vai mandar no grupo, as mensagens que a gente vai mandar num X1 das pessoas que se cadastraram no evento. Então ele escreve 10 copies pro grupo, ele escreve 10 copies pro um X1 do WhatsApp, ele escreve 10 copies pro e-mail, né, para lembrar desse evento. Cria uma pasta no Drive, separa tudo isso em Google Docs para cada ação e coloca em cada Google Docs o cronograma de envios, coisa que antes a gente demorava algumas horas para ser feito no dia a dia, sabe? Então, assim, essa ferramenta, assim, ela, para quem na entrega, né, de agência, qualquer coisa que tenha coisa textual, tipo, pô, eu preciso escrever algo para o meu cliente, ou seja um criativo, qualquer coisa, essa ferramenta, assim, é uma baita de uma ferramenta, cara. Então, eu vi a galera do G4 falando dela um mês atrás, parei para estudar sobre, assim, e é uma baita de uma ferramenta que pode apoiar muito todo mundo em processo, não só de vendas, mas no processo de entrega para os clientes também, sabe? Operacionalizar um pouco mais a entrega para o cliente final. Cara, a IA tá aí, tipo, esse é o ponto que é... Hoje na empresa a gente tava conversando exatamente sobre isso, que a dificuldade não é mexer na ferramenta, mas sim ter o conhecimento para saber o que perguntar para ela te ajudar, entendeu? Porque, tipo, muitas vezes a equipe me pergunta algumas coisas, eu falo, cara, você já conversou com o GPT? Você já fez algumas perguntas antes de chegar com essa pergunta? Porque é uma pergunta muito ruim. Pô, às vezes você saiu de uma reunião, pô, pega a transcrição dessa reunião, conversa lá com o GPT. Nunca faça uma pergunta que você mesmo pode descobrir a resposta. Né? Exato. Ô, Gil, você falou que no final do ano você vai fazer um lançamento. Além de querer saber, tipo, o que seria esse lançamento, eu queria me aprofundar um pouco mais na questão de funis de venda, cara. O mercado, ele é muito cíclico. Assim, cara, porra, tem umas coisas que funcionam, outras coisas que param. Pô, a gente vai ter um baita aumento no Ads aí para janeiro de 12%, então o tráfego vai ser impactado. Tem a prospecção ativa. Cara, o que você vê do mercado atual e para o próximo ano? Qual que vai ser a tendência? Porque você fala de prospecção ativa há muito tempo. E aí teve uma queda que o pessoal parou de falar um pouco, foi muito pro tráfego e acho que provavelmente vai voltar a se falar muito disso. Sim, cara. Qual que é a sua opinião? O que você pode trazer pra gente disso? Cara, eu entrei no digital falando de prospecção ativa, por mais que eu sempre conheci muito de todos os canais de vendas, eu entendi que para chegar no digital eu precisava falar de uma coisa só, e eu comecei falando muito de prospecção, e com o tempo eu comecei a falar sobre geração de demanda, e não importa o canal, o objetivo é gerar demanda. E existem várias formas hoje, vários funis de vendas, vários canais de geração de demanda que são muito falados, mas para agência, galera do digital e etc. Para mim, cara, funis de marketing é mega importante, e dentro de funis de marketing existem vários tipos de funis. Então, existe o funil de diagnóstico, que é um funil que tem uma fricção de vendas muito baixa, onde eu convido o cara para fazer um diagnóstico de marketing sem custo nenhum. É um funil que, muito cliente meu implementa e dá muito certo. Dentro ainda de funis de marketing, tem funil de aplicação, onde eu convido o cara para conhecer uma solução já mesmo. Então, é já meio que um pitch, né, para conhecer uma solução da minha agência, da minha empresa, e tem uma fricção de vendas um pouco mais alta, gera menos lead, mas gera um lead mais qualificado do que o funil diagnóstico. Funil de webinário, cara, é uma parada que a galera do digital faz muito bem. Todo mundo que você segue no digital faz funil de webinário, de desafio, e eu não consigo entender porque você que tem uma agência de marketing não faz isso para você. Parece que fazer um funil, um webinário foi feito exclusivamente para quem vende infoproduto. Cara, muito pelo contrário. Você tem uma agência de marketing, você precisa fazer um evento, convidar o seu público ideal para esse evento, entregar uma aula nesse evento e fazer um pitch para o seu serviço. E no final do evento, você vai fazer 5, 8, 10, 20 vendas, às vezes, de um ticket médio de 3 mil, 4, 5 mil reais para o seu público ideal. Então, assim,
o público, o infoprodutor, o expert que tá no digital, eles dão aula de marketing, cara. A galera que tá no digital fazendo marketing sabe fazer isso muito bem feito. E quando você olha pra galera do digital e compara até com empresas mais tradicionais, ninguém consegue fazer o que a galera do digital faz. E parece que, assim, ninguém tá tentando também, sabe? Então... Eu tenho alguns clientes meus que, cara, de 15 em 15 dias faz um webinário. Eu tenho um, por exemplo, que faz para proteção veicular. Cara, de 15 em 15 dias, ele coloca lá 10 pau em tráfego, junta 200, 300 caras numa sala, mete um pitchzão lá na sala, às vezes faz 5 vendas, 8 vendas, às vezes faz 12, e, cara, tá de 15 em 15 dias fazendo isso, entendeu? Então, assim, o funil de webinário, pra mim, é um baita de um funil que quase ninguém olha, pra mim é um oceano azul. Você tem métricas de um funil desde de cabeça ou não? Tipo, pô, é legal você ter tantos na base, pra ter tantos no grupo, pra ter tantos ao vivo, pra fazer tantas vendas. Cara, assim, é que essas métricas, elas são muito... elas são pouco previsíveis, sabe? De uma empresa pra outra. Eu tenho um cliente meu que faz webinário com 100 caras, coloca 80 numa live e faz pitch e faz, às vezes, 8 vendas, né? Eu já tenho um cara que para colocar 80 numa live tem que convidar 300, 400 pessoas para um webinário, sabe? Quais são os números padrões de mercado, tá? Eu tenho um número X de leads que eu captei, geralmente 90% desses leads tem que estar num grupo de WhatsApp. Então, eu captei 100 leads, 90 tá dentro de um grupo do WhatsApp, é o cara que clica ali para entrar num grupo. Desses 90, se é um webinário gratuito, em média de 20 a 25% vai para o evento, vai para a aula. Se é um webinário pago, cara, geralmente tem que ser 90 para mais, 90% ou mais no webinário pago. Aí o que muda muito é ali na aula, sabe? Porque... Cara, tem expert, tem dono de agência que faz esse papel muito bem, tem dono de agência que nem tanto. Então, assim, eu não consigo te falar qual que seria o mundo ideal de conversão da aula. O grande lance, cara, é que se você investiu 10 mil reais e você gerou um LTV de 30 mil... Cara, pede dinheiro pro agiota e coloca mais dinheiro, porque o jogo é esse. A conta que a gente tem que sempre fazer é... Quanto que eu gastei de aquisição aqui, né? O CAC versus LTV, ele tem que ser sempre proporcional, ele tem que ser sempre 1:3. Então, gastei 1.000, tem que me trazer 3.000 de LTV. Pô, e às vezes você investiu 10 mil no webinário. Cara, se você fizer uma venda de 3 mil reais, às vezes isso já fecha a conta, dependendo do seu LTV, entendeu? Sim. E tem um lance que é difícil de controlar, que é o que acontece depois. Tem muita gente que não compra num webinário. Eu já fiz webinário que eu já gastei, tipo, 30 pau no webinário e fiz uma venda. Tipo assim, tava num dia mal, tinha brigado com a minha noiva, aí fiz uma live bem borocochô, assim, sabe? E aí fiz uma venda lá. E por que eu não me apavoro? Porque os outros 100 que estavam na live que não compraram, eles vão comprar em algum momento, eles só não compraram ainda, eles já são lead, e aí em algum momento ele vai para uma live no YouTube, ele vai ver um conteúdo meu no Instagram, e ele fala, puta, é o cara do webinário. Então assim, cara, todo dia eu fecho algum cara que viu alguma coisa minha de 3, 4 anos atrás, sabe? Então é um empilhamento de funil meio... E aí, quando você tem um funil de diagnóstico rodando, o cara do diagnóstico não comprou no diagnóstico, mas aí você convida ele pro webinário, e no webinário ele vai lá e compra. Ou o cara do webinário não comprou, mas você convida ele para um diagnóstico. A conta que eu sempre faço, turma, né, e eu tenho dados disso, é que em média, um cara para comprar de você pelo marketing, ele tem que ter uma exposição de tela de 4 a 8 horas da sua cara. Então assim, às vezes uma call de diagnóstico de 1 hora não é o suficiente para o cara comprar de você. Às vezes é, às vezes não. E aí eu continuo colocando esse cara dentro de ações, e aí uma hora ele fala, porra, velho, esse cara me convenceu de alguma forma, sabe? Às vezes teve uma coisa que eu falei que mudou ali. Então é isso, marketing, eu olho muito para esses 3 funis, mano. Diagnóstico, webinário e aplicação. Social selling também é um baita de um canal que, quando o marketing tá ligado, navega no marketing mesmo, então você tá investindo lá uma grana em marketing... Tem o cara que vê o seu anúncio e esse cara, ele não clica no seu anúncio, mas ele começa a te seguir. Então, se você tem um social selling plugado ali no seu Instagram, esse cara, ele pode ser trabalhado pelo social selling. Você pode dar dicas de um bom social selling, porque é um tipo de conexão um pouco diferente. Sim. E tem níveis também, porque tem o cara que escreveu no seu post, porra, adorei, quero comprar. E tem o cara que curtiu.
Sim. É um nível muito diferente. Cara, como que faz uma boa estrutura de social selling? Cara, tem 3 funis de social selling que eu implemento hoje, que eu aprendi isso com o Davi Oliveira, né, dando os créditos pro cara que me ensinou isso, que é um funil chamado GS, que é um funil de gatilho social. Então, GS é a abreviação para gatilho social. O que é o gatilho social? É o cara que está interagindo no seu Instagram de alguma forma. Então, é o cara que reagiu a uma enquete, é o cara que reagiu a um foguinho no seu stories. Eu considero também o cara que curtiu algum post no feed. Esse cara, a abordagem dele é muito leve, porque geralmente é ele que falou com você primeiro. Quando ele interage numa enquete minha, ele que tá falando comigo, eu só tô indo responder uma abordagem dele. Então, imagina que eu faço uma enquete lá falando assim, dono de agência, o que mais trava na sua agência hoje? Aí eu coloco lá, vendas, marketing, operação. Aí o cara responde lá, vendas. Cara, o meu social selling chama ele e fala, ô Fernandão, tudo bem? Cara, tava olhando seu perfil, vi que você é dono da agência tal. Cara, parabéns pelo que você tá construindo aí. Velho, eu vi que você votou lá que o maior desafio da sua agência de marketing hoje é vendas. Cara, fica tranquilo que esse é o desafio de 90% das agências que a gente conversa aqui. Me conta, irmão, onde tá o desafio? É tipo assim, cara, eu tô respondendo ele veio falar comigo, eu só tô conversando com ele. Então, o funil GS é um baita funil, é o que mais traz resultado. Só que o funil GS precisa ter audiência, precisa ter gente no seu perfil. O outro funil é um funil de NS, que é um funil de novo seguidor, que é abordar as pessoas que estão chegando no seu perfil. Então, todos os dias chegam lá algumas pessoas no seu perfil. Dentro da galera que está chegando, você vai ter que identificar o que é o CDP. Já ouviu falar no CDP? Não. CDP é o cara de Pix. É o cara que visualmente você olha e fala, cara, esse cara é um ato totalmente julgativo, você julga mesmo, então assim, porra, a tiazinha lá de 60 anos com um signo na bio não é meu cliente, tá tudo bem, aí a gente chama de C10, que é o cara de Serasa, né? Então, assim, esse não é o cara. E aí você procura essa galera que tem esse CDP, esse cara de Pix, e aborda ele como novo seguidor também, e aí é uma abordagem bem leve também, né? É o ato social mesmo. Então, cara, seja muito bem-vindo ao meu perfil, né? Aqui eu falo sobre vendas, sobre marketing para agências, inclusive vi que você tem uma agência, parabéns pelo que vocês estão construindo, sempre uma abordagem personalizada, né? Entra no perfil do cara, vê o que ele tem lá, e sempre se coloca à disposição, cara, se quiser trocar uma ideia sobre vendas, marketing, tô por aqui, ou qual que é o desafio que você tem na sua agência, então abre a conversa com o cara. Esse é um funil que roda muito bem também, necessita de audiência também. E o último funil é um funil chamado VS, que é um funil de visita sincera, que esse não necessita de audiência. E eu tenho um cliente meu, velho, que ele tem uma agência e ele vende para empresa de móveis planejados. Ele só faz isso, velho. Ele fatura 200 pau por mês. Ele vai no perfil dos concorrentes ou de feiras de móveis planejados e aborda a galera que tá seguindo ali. Então, é como se eu, Giovanni, sei lá, meu concorrente é o Thales Gomes. Eu vou lá na lista de seguidores do Thales Gomes, vejo quem o Thales está seguindo e abordo. E aí é uma abordagem um pouco mais diferente. Geralmente, a gente usa a abordagem falando, fala, cara, tudo bem, o Instagram me recomendou o seu perfil aqui nos perfis sugeridos e, cara, por acaso entrei no seu perfil, vi que você tem uma agência, mesma narrativa, e aí abre uma conversa bem leve, sem pressão de vendas, e aí faz um convite para uma call de vendas. Então, o funil de social selling assim, é incrível, cara, porque o custo de aquisição dele é muito baixo, quando você está rodando marketing, ele navega no marketing, então um lead que começa a te seguir, ele demora em média 48 dias para virar um lead seu, se ele virar um lead seu. Então assim, imagina isso, o cara começou a te seguir hoje, ele demora 48 dias para virar um lead seu, para ir para um funil seu. O social selling diminui isso para 2 horas, mano. Caralho. De 48 dias para 2 horas. Então, assim, o cara que tá chegando, sei lá, eu gasto 15 pau por mês em atração de seguidor lá no meu perfil. Aí, sei lá, geram 10 mil seguidores por mês. Cara, se eu esperar os 10 mil seguidores, 48 dias para esses caras virarem um lead meu e grande parte não vai virar, conta não fecha, entendeu? Sim, sim. Então, meu social selling tá abrindo conversa com todas essas galeras ali todo dia. E o social selling é muito forte, mano, porque ele apoia outros funis. Então, vamos supor que eu tenho uma reunião agendada com o Fernando me segue, ele me conhece. Legal.
O social selling, ele apoia outros canais. Então, o meu social selling, todo dia, das 9 às 9h30, ele vai lá no meu Instagram e ele manda mensagem para todo mundo que tem reunião no dia, como se fosse eu, porque ele tá no meu perfil. E aí ele manda lá, fala, João, tudo bem? Cara, vi que você tem uma reunião hoje com o Fernando aqui da Destruindo Metas. Cara, o Fernando é meu melhor consultor, meu braço direito aqui. Aproveita a conversa, não tenho dúvida que vai ser uma baita conversa. Aí o meu lead, ele tá gerando compromisso com o SDR que agendou a reunião, ele tá gerando compromisso com a Destruindo Metas, e aí pra piorar a situação toda, né, ou melhorar, ele agendou um compromisso com o próprio Giovanni, que é o cara que ele segue, às vezes até admira. Ele fala, pô, o Giovanni veio aqui conversar comigo e tal. Baita impacto. Então o social selling ele apoia muito nisso. Às vezes o meu vendedor não fez uma venda pro lead, o meu vendedor pede pro social selling uma força. Cara, vai lá. Aí o meu social selling vai lá e chama, cara, tudo bem? Giovanni aqui e tal, vi que você conversou com o Fernando ontem, acabou não rolando venda ali, o que rolou, como que eu posso te ajudar? Então o social selling, além de gerar lead, ele apoia todos os outros canais, sabe? Então um baita de um funil. Cara, tem uma métrica disso? Tipo, base de social selling? Pô, a cada, sei lá, X pessoas a gente consegue fazer X vendas? Porque, tipo, social selling eu sou muito cru ainda. Vou começar, ainda não tem esse processo. Boa. O que a gente tem lá hoje, tá? Eu não sei. A gente começa a contabilizar a partir do cara de Pix, né? Então, assim, eu abri lá 100 cara de Pix, né? Que a gente chama de MQL na nossa empresa, mas o cara de Pix é o lead qualificado ali, né? Então, eu abri conversa com 100 desses caras. Em média, 40 vão me responder. Então, assim, eu vou abrir uma conversa com 40, os outros 60 não me respondem. Desses 40 que eu abri conversa, eu agendo em média umas 15 reuniões. Dessas 15 reuniões, a conversão gira em média de 35 a 50% da minha empresa, né? A nossa conversão de vendas, ela não passa de 50%, inclusive eu acho conversões de vendas acima de 50% horríveis, eu não gosto dessa ideia, né? Às vezes eu converso com o dono de agência que ele fala, pô, a conversão da minha agência lá, ela é 90%. Cara, tá cobrando barato pra cacete, então, né? Porque a conversão saudável de uma empresa é de 35 a 50%. Mais que isso, você tá cobrando pouco, e menos do que isso, você tá vendendo mal. Então, geralmente, aí a taxa de conversão do social selling, ela gira nisso, em 35 a 50%. Top. E algo que eu vi essa semana, num grupo que eu faço parte de agências, e a galera perguntando, pô, eu tô com um SDR que tá um tanto ocioso. Vale pegar esse cara para fazer social selling também ou não? São coisas muito diferentes e pode ser que você complique ali na operação. Cara, eu não gosto da ideia de dividir função pra nada, velho. Eu sou um cara que, pra mim, cada pessoa tem que ter sua responsabilidade, suas ações e a ideia de ter SDRs e BDRs, ontem eu tava na palestra do Aaron Ross, né, que trouxe isso pro mundo, né, cara, para de ter um vendedor que faz tudo e divide isso em etapa. Aí, cara, você tá pegando um conceito que mudou o mundo das vendas, que é divide etapas, divide pessoas por funções, então coloca uma pessoa só para prospectar, outra só para vender, e aí você tá voltando atrás e fala, cara, o SDR então vai fazer tal coisa. Eu acho que se seu SDR tá ocioso, falando de inbound, né, de marketing, tráfego, é culpa sua, cara. Você tem que fazer esse cara ficar ocioso, entendeu? Você tem que gerar lead para esse cara de alguma forma, sabe? Então, não gosto da ideia de dividir função. Não sou a favor, e se ele tá ocioso, acho que tem que entender como não deixar ele ocioso, investir mais grana, etc. Tem mais algum? Daí a gente não falou da prospecção ativa, que deixei por último o melhor, né? Pra mim, cara, aí trazendo muito sobre isso, é uma coisa que eu tô falando muito, né, com os meus clientes, ainda muito interno, não tô falando isso muito pra fora, mas a partir do ano que vem, cara, se você não tiver um canal de prospecção ativa na sua empresa, vai ficar azedo, sabe? Tipo, as coisas vão ficar mais difíceis ano que vem, principalmente para quem é dependente de tráfego, para quem é dependente de indicação, já vive uma situação difícil, assim, você que depende de indicação na sua agência, cara, você não tem uma agência, você tem uma brincadeira arriscada e assim, ano que vem, cara, a prospecção ativa é o único canal de todos que vai gerar previsibilidade, você não vai depender de um governo com alguma sanção ou algo do tipo. Então, assim, a prospecção ativa, ela vai continuar fazendo o papel dela, que é não trazer volume de clientes, então a prospecção ela nunca vai ser o canal que vai te gerar milhares de leads, não é esse o objetivo dela, mas ela sempre vai te trazer o seu melhor cliente, o cliente que mais te paga, o cliente que
mais você gosta de atender no final das contas e possivelmente ano que vem até o mais barato. Hoje já é geralmente o mais barato e agora, cara, com 10% a mais de imposto no tráfego e mais outras coisas que vão surgir no meio dessa conversa toda, né? A prospecção ativa, cara, não tem nada disso. É literalmente um trabalho, né? Você com você mesmo. E a prospecção ativa ainda no Brasil é um oceano azulzíssimo, assim. Você é empresário, irmão. Quantas ligações de prospecção você recebeu essa semana? Possivelmente não foi nenhuma, né? E se foi, foram minúsculas as ligações, né? Cara, eu tenho meu celular exposto, eu tenho meu Instagram lá e, cara, eu devo ter recebido umas 2, 3 prospecções esse mês inteiro, sabe? Tipo, não tem ninguém me ligando pra resolver os problemas que eu tenho. Cara, eu tô procurando um editor de vídeo bom faz um mês. Não tem um editor de vídeo bom que tá me prospectando, velho. Não tem, assim. Se tivesse um cara me ligando e falar, Giovanni, cara, eu sei que você precisa de um editor de vídeo, vi que você tá sem postar vídeo no YouTube faz 15 dias, posso te ajudar? Eu atenderia esse cara com o maior prazer, marcaria uma call. Então, assim, as pessoas, principalmente o dono de agência, né, que foi formado por Comunidade Sobral de Tráfego, Thiago Tesman. Cara, eu sou grande fã dos caras, tá? Não tenho nada contra ninguém, muito pelo contrário, eu tenho muito a favor. Mas a galera que foi formada por esses caras, eles vieram com um DNA operacional. Então, assim, cara, eu sou do tráfego, eu sei fazer tráfego, e não existe ninguém melhor do que vocês para fazer tráfego, não tenho dúvida disso. O grande problema, cara, é que fazer tráfego não dá dinheiro. O que dá dinheiro é vender tráfego, né? E então a galera tem que começar a mudar esse pensamento de que eu sou o gestor de tráfego pra, cara, eu sou empresário, dono de agência, e dono de agência tem que aprender a vender antes de tudo. Eu tenho um cliente meu, irmão, que fatura 1 milhão por mês, 980 pau por mês com agência de marketing, e ele nunca abriu um gerenciador de anúncios, velho. Nunca. Você pedir pra ele abrir um business suite, ele não sabe o que é, não sabe nada. Ele é melhor do que as outras pessoas? Não, mas ele entende que o que carrega a empresa dele é vendas, entendeu? Sim. Então, o gestor de tráfego que sai dessa bolha de, porra, eu sou operacionalzão, e entra na bolha de, cara, eu preciso desenvolver a habilidade de vendas, geralmente é o cara que se transforma num milionário, um cara que ganha muita grana, é o cara que nada de braçada num mercado onde tá todo mundo ali se afogando no rasinho, sabe? Cara, é bem interessante isso, porque isso se aproxima muito da minha história, inclusive contigo. Que foi, pô, eu venho do mundo corporativo, sim. Trabalhei muitos anos em frigorífico, fui gerente industrial, eu vivia outro mundo. E o Sobral que me acendeu a chama a partir de a minha esposa, que comprou o curso do Ícaro de Carvalho para aprender a fazer marketing para os nossos negócios. A gente tinha alguns negócios e tinha lá a aulinha, e tinha a aulinha lá do Sobral. Cara, e aquilo me chamou, me acendeu a chama de, pô, vamos mudar de carreira, porque, pô, frigorífico é embaçado. Sim. Então ele que tirou isso de mim e quando a gente decidiu migrar, cara, vamos montar um negócio? E aí, quando eu fui no NL, eu entrei na mentoria do Léo. E na mentoria do Léo, eu entendi que, pô, não é ser gestor de tráfego, é ter uma empresa. E ali eu entendi também que o carro-chefe da sua empresa é vendas. E foi o momento que eu falei, tá, quem que é o cara de vendas? Quem que é o cara? Eu já te conhecia por causa da comunidade Sobral, já tinha esse conhecimento. Aí eu fiz uma reunião com um cara que, tipo, pô, ele me acendeu, de fato, eu preciso melhorar a questão de vendas. E aí foi quando eu entrei na sua mentoria. Que hoje eu me considero um baita vendedor. Sim. E assim, boa parte ele foi forjado por Giovanni Saraiva e Receita Previsível. Sim. E eu fui muito forjado em cima de Receita Previsível. Foram os dois assim. Então, tipo, cara... Muito obrigado, porque, cara, te considero um dos mentores aí pô, eu tô vivendo um momento gigantesco agora e boa parte do que eu sei aprendi contigo. Irado, então, é pegando o gancho do que você disse aí pô, de fato, a galera é muito operacional. E, cara... Você tem que primeiro saber vender e entender que você tem uma empresa, não é um gestor. E assim, também tem o cara que quer ser gestor de tráfego e beleza, cara. Segue lá, se esse é seu sonho, segue sua vida, mas saiba que você tem um limite e algum dia você vai ter que sair de férias, algum dia você vai ter que aposentar. Cara, tem um negócio pequeno. Eu já falei algumas vezes disso, até em outros podcasts, que eu tenho clientes que eu tinha, na verdade, eu não tenho mais, porque eu não permito mais isso, mas eu tinha clientes que a vida do cara era isso, cara, eu quero ser um gestor de tráfego, quero faturar meus 15, 20 pau por mês aqui e, cara, trabalhar até 4 da tarde, tá tudo bem. E eu falava que tava tudo bem nisso. Eu sempre falava, não, cara, é o lifestyle do cara e tá tudo bem. Mas a grande verdade, irmão, é que quando vem uma tempestade, o jet ski não sobrevive, entendeu? Então, assim, quanto menor a sua empresa, mais arriscada
mais arriscado você tá ali de se ferrar. E quando entrava um cara desse na minha mentoria, de puta, não, eu quero ir pra um lifestyle e tal, eu falava, cara, então a gente tem dois caminhos daqui pra frente. Ou eu não vou ser o seu mentor, ou você vai mudar isso e vai querer ter uma empresa que minimamente tem um faturamento de 80, 100 pau por mês. Porque se você tá vindo aqui pra construir um negócio pequeno, infelizmente, cara, qualquer evento que bater na sua janela vai acabar com a sua empresa. E eu não quero ser o cara que vou estar do seu lado quando a sua empresa falir. Então, assim, o que você quer? Você quer procurar um outro mentor e tá tudo bem? Até te recomendo alguns aí, meus concorrentes. Ou você tá a fim de construir um negócio sólido? Eu não tô falando que você vai trabalhar igual um maluco, igual o cara que eu falei de 1 milhão por mês, que esse cara é doido, pô. Sim. O cara trabalha muito, né? Mas é o jogo que ele decidiu jogar. Mas eu tô te falando que você tem que ter uma agência que minimamente traga uma segurança pra você e pra sua família. Porque no final das contas, irmão, você, né? Inclusive, obrigado pela menção. Você é um cara que eu admiro, baita executor, né? Já falamos bastante sobre isso. O que a gente passa no nosso dia a dia, a gente tá preparado pra aguentar, mano. As nossas noivas, as nossas esposas, elas nem imaginam o que a gente passa. É só a gente que sabe, porque o homem, ele foi feito pra sofrer, assim, sozinho, né? E, cara, tomar porrada e tal. Então, assim, se o nosso negócio quebra, o meu pensamento é que eu vim do nada, mano, e eu voltar pro nada, cara, tá tudo bem no final das contas. Olha o que eu vivi nos últimos 20 anos, né, nos últimos 10 anos empreendendo. Foi do caralho, velho, foi muito massa esses últimos 10 anos. Então, se eu perder tudo amanhã e eu voltar pro nada, cara, tá tudo bem, né, faz parte da jornada, eu vou reconstruir essa porra inteira do zero, cara, o que eu tenho no meu cérebro ninguém me tira. Só que, mano, e minha noiva, né, que tá acostumada com uma vida diferente, que, porra, eu tirei ela da casa do pai dela, e aí, beleza, eu vim do nada e aí eu me fudi na minha empresa e ela vai comigo junto pro buraco. Por mais que eu sei que ela iria, e ela faria de tudo pra estar comigo ali, ela não merece pagar pelos meus erros, entendeu? Então esse é o grande lance, mano. Se você decidiu ter um negócio pequeno, saiba que não é sobre você tá correndo um risco, é sobre a sua empresa que afeta uma galera embaixo de você, entendeu? Então, esse cara que quer levar a agência como um lifestyle, cara, assim, eu não converso, eu não trabalho com esse cara, sabe? Não é o cara que eu quero ter na minha agência, na minha consultoria. Pô, que massa. E seguindo aqui ainda um pouco sobre a prospecção ativa, o vendedor que eu sou hoje foi por causa da prospecção ativa, cara. Tipo, porra, aquilo forja. Não é fácil, velho. Não é fácil. Você tem que lidar com muita porrada, muito não, até você entender como funciona o sistema. Tipo, hoje, com várias IAs. Porque assim, o que eu entendi quando eu fiz prospecção ativa, quando eu desenvolvi ali o processo da empresa, que, cara, o coração da parada é a lista. Se você tem uma boa lista, depois, cara, o resto flui bem. Concordo. Tem alguma parada para criar uma boa lista, alguma IA, alguma ferramenta que você indica hoje para a galera ter uma facilidade um pouco maior com isso? Cara, tem as ferramentas de criação de listas que são as que, da época que você tava como cliente nosso, que funcionam bem pra caramba até hoje, que é a Apollo, que é uma baita ferramenta, mas a Apollo é mais pra média e grande empresa, e a Apollo tá muito conectado à galera do LinkedIn. Então, assim, porra, eu prospecto um lead que tá no LinkedIn, a Apollo casa muito bem. Agora, não, puta, eu vou prospectar, sei lá, uma clínica de estética, a dona da estética não tá no LinkedIn. Aí existem outras ferramentas muito boas. Speed é uma ferramenta muito boa para isso. Até, cara, ferramentas gratuitas como Instant Data Scraper, que extrai a galera do Google. Tem ferramentas muito boas que fazem esse trabalho. E a própria LeadAI, ela tem alguns agentes já que a comunidade disponibiliza, né? E tem agentes lá de Scraper, que, pô, você tá pronto, é você pegar ele, configurar e ele vai fazer o que você quiser, cara. Vai lá no LinkedIn, procura os gerentes e me traga informações desses caras, ou vai lá no Instagram. Então a própria LeadAI faz isso, mas no Brasil a gente tem uma limitação de informações a dados pessoais enorme ainda. E isso é bom por um certo ponto, porque o nosso celular pessoal toca muito pouco, toca para operadora de telemarketing, que em algum momento, né, pegou nosso contato, mas assim, para prospecção, etc., toca muito pouco, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso a contatos no Brasil. E aí,
qualquer lista, mesmo com a melhor ferramenta do mundo, ela ainda necessita de um trabalho de enriquecimento dela. Então, às vezes ter uma pessoa só fazendo esse trampo de enriquecer essa lista, assim, é excelente. Às vezes você não tem grana para contratar uma pessoa só para isso, coloca até o seu próprio vendedor para fazer isso, dá na mão dele uma ferramenta que vai apoiar ele nesse processo e, às vezes, cara, é pegar no telefone, ligar pro lugar e falar, olha, eu quero mandar um e-mail pro dono, né? Às vezes você não tem o nome do dono ainda, quero mandar um e-mail pro dono. Cara, um e-mail é que nem um copo d'água, ninguém se nega, entendeu? Então, assim, eu quero só mandar um e-mail, não quero encher o saco nem nada, ela vai me falar o nome do dono e o e-mail do dono. E aí eu trabalho, às vezes, desse cara que enriquece essa lista é esse, é pegar no telefone e montar uma lista boa para depois vir um cara e fazer o trabalho de prospecção em cima dessa lista. Se você não tem esse cara, você pode ter só o cara que faz a prospecção e ele faz essas duas funções, né? Que a gente chama de LDR, que é o cara que monta a lista, e o BDR, que é o cara que prospecta. Mas assina embaixo, irmão, você como mentor de vendas hoje em dia também, né? Entende muito do que você tá falando e, sim, cara, a lista, ela é, assim, não diria 80-20, mas é super importante para prospecção. Sim. Gil, a gente tava falando nos bastidores hoje, eu tava te contando que, pô, mudei um pouco da estrutura, perdi um bom vendedor e tal, e estou num processo de reconstrução ali do comercial, mudando algumas coisas, contratando, tem vaga aberta, e aí também tô reestruturando a questão de metas. E, cara, eu vi alguns amigos já aconteceram de, cara, o cara faz uma meta, pô, agressiva, porra, a empresa começa a escalar. E aí, porra, essa meta começa a ficar os valores que ele paga de comissionamento pros vendedores começa a fugir da empresa, começa a ficar insustentável, e aí ele tem que mudar a regra no meio do jogo. Sim. E acaba perdendo os melhores vendedores. Cara, como que o cara cria metas e comissionamentos de uma forma saudável para a empresa dele? Boa, cara. Hoje o modelo mais usado em vendas é o modelo de comissionamento OTE, né? Já deve ter ouvido falar em algum momento, que é um formato onde você paga pelo resultado do vendedor em cima da meta dele, é o formato que eu uso também. Então, trazendo de forma prática, né? Você vai estipular valores que se encaixam na sua realidade, e aí depende de vários N fatores ali, mas como é que funciona hoje na minha empresa a título de exemplo? Meu vendedor, ele pode ganhar de 0 até 3% da primeira parcela da venda. No meu modelo de negócio, 3% faz sentido. Para a agência já não faz tanto. Para a agência talvez tenha que ser um pouquinho mais, porque às vezes a primeira parcela de um projeto meu, se o cara consegue pagar tudo num primeiro mês num cartão, etc., é 50 pau. Então, imagina eu pagar 10% de 50 pau, a conta não fecha. Então, se ele bate até 80% da meta dele, ele ganha 0% de comissionamento, ele não ganha absolutamente nada. Se ele bate de 80 a 99, ele ganha 1%. Se ele bate de 100 até 120, ele ganha 1,5%. Se ele bate de 120 para cima, ele ganha 2%. E aí, a gente tem as variáveis coletivas. Então, se a equipe bate meta, ele ganha mais 1%. Então... E aí eu tô sempre atrelando o resultado. Eu paguei comissionamento hoje, velho. 2 vendedores meus ganharam 12 pau de comissão. Um ganhou 12, outro ganhou 10. Machuca, é difícil pagar isso, mas no momento que eu aperto o botãozinho de aprovar ali no banco, eu faço a mesma conta de quanto que esse cara trouxe pra empresa, sabe? E foi um dinheiro bom, não foi aquele faturamento, não, foi um dinheiro bom, sabe? Então... eu sempre tô torcendo para pagar mais comissão pro meu time, da forma que der. Esse cara que ganhou 12 pau, eu fiz uma campanha mês passado de dar um AirPod para quem vendesse mais na empresa. Então, assim, a área de vendas, ela tem que gastar dinheiro mesmo, cara. E quanto mais tempo passa, né, a gente começa a fazer uma conta que poucas pessoas fazem hoje, que é... esse custo de aquisição que a gente tem na primeira venda, então eu tenho uma agência, fiz a primeira venda, pô, sei lá, paguei 10 pau de comissão pro meu vendedor para ele vender 10 pau de MRR, um exemplo, tá? Pô, no primeiro mês também um prejuízo gigante, mas, cara, o que acontece nos próximos 3 anos com esses clientes que esse cara trouxe, sabe? Se você tem uma estrutura boa de vender mais vezes para esse cara, né, tem um ecossistema de ofertas, de serviços, de produtos, cara, esses 10 mil que você pagou ali na entrada
desse cara, no final das contas não faz diferença nenhuma, sabe? Então, esse é um problema que eu vejo que a maioria das agências cometem, irmão. As agências, elas estão muito preocupadas em vender para o cliente e fazer com que esse cliente não cancele. E essa é a maior merda que você pode fazer, cara, porque se seu pensamento hoje tá em não ter churn, primeiro de tudo é que você vai fazer tudo sempre para não ter churn, e você vai ter. Churn você sempre vai ter. E se você não começa a pensar, e aí o modelo ele tem que mudar entre não ter churn e fazer o seu cliente comprar mais vezes de você. Então, você vai perder cliente no meio da jornada. E se você estiver fazendo coisas para não perder o cliente que você está perdendo, você está sempre modulando a sua empresa para o cara que não quer você. Então, assim, o lance é, o que o cara que não cancelou pode comprar mais de mim? E aí você começa a construir mais entregas para esse cara. Então, legal, vendi primeiro um tráfego pago para esse cara, vendi para 10. Dos 10, 4 cancelaram. Legal, eu não preciso fazer de tudo para os 4, para minha empresa melhorar para os 4 que saíram. Não, cara, os 6 que ficaram... O que eu posso fazer para vender mais vezes para esse cara? Será que agora eu posso trazer para ele um software? Será que eu posso trazer para ele agora uma parte educacional onde eu vou treinar o time de vendas dele? E aí começar a pensar mais em uma esteira de serviços do que só em não ter churn, sabe? E aí o quanto você pagou naquela primeira venda, cara, indiferente, sabe? Às vezes até tomar prejuízo nessa primeira venda tá valendo a pena. E pra galera que vende projeto, por exemplo, tem uma das partes que a gente vende hoje, como que entra isso no ATE? Porque a gente vende, algumas vendas são um projeto, tipo, é uma entrega e acabou. Obviamente que a gente vai tentar vender outras coisas, mas não é sempre que acontece. Como que a gente monta em cima disso dentro do ATE? Eu não lembro como que ficava. Você vai separar basicamente o seu comissionamento em produtos, né? Então, dependendo do produto que você está vendendo ou do serviço, você vai ter comissões diferentes. Então, para o serviço recorrente, você vai ter as regras do serviço recorrente e do projeto você também vai ter as regras. O OTL não muda. O que vai mudar é a porcentagem desse OTL. Então, assim, quanto que eu quero pagar de porcentagem do salário desse cara, né? Tem empresas que trabalham com proporção de 50% de salário fixo e os outros 50% é variável. Tem empresas que trabalham com 80-20, né? Tem empresas que não trabalham com comissionamento como a V4, que eu acho uma baita de uma loucura. Assim, cara, com todo o respeito do mundo, a galera da V4, pra mim, vendedor bom é motivado por comissionamento, cara. E faz muito, assim, porra, mas é porque eu gero lead do marketing, esse cara não deve receber por um lead que foi gerado pelo marketing, ele vai ganhar comissionamento pelas vendas que ele fizer de indicação dele. Cara, não tem tempo, pô. Sim. Então, assim, eu tive 4 vendedores que saíram da minha empresa e foram pra V4, velho. Os 4 pediram pra voltar, velho. Os 4 pediram pra voltar, porque, primeiro, né, é um trabalho muito exaustivo lá e eu acho do caralho isso, a cultura que eles montaram lá, cara, eu invejo essa cultura, eu queria conseguir isso também, não consigo. Mas, cara, no final das contas você tá trabalhando sabendo quanto você vai ganhar no final do mês e que essa sua variável que possivelmente você tem acesso, você não tem tempo pra ela, né? Então, assim, pra mim, vendedor tem que ter comissão, mano. E aí, olhando pro projeto, cara, você vai pagar uma porcentagem em cima do valor total do projeto, que no final das contas, no serviço recorrente é a mesma coisa, né? Se você vai pagar um valor por mês do serviço recorrente, você vai pagar lá 3% por mês. Se você vai pagar um valor na primeira parcela, você vai pagar 15, 10, 12, 13, porque vai quase dar a mesma coisa. No projeto é a mesma coisa, sabe? Só que você vai ter um modelo de comissionamento para cada produto, sim, que é o que eu tenho hoje. Eu tenho um produto de R$1.000 lá e eu tenho um produto de 100 mil. Imagina, o de 1.000 eu pago 10% de comissão. Se no de 100 mil eu pagar 100%, 10% de comissão, a conta não fecha, entendeu? E eu acho um absurdo, mas e aquela galera que só paga comissão ao vendedor? Cara, eu fiz um vídeo essa semana sobre isso, velho. Direto, né? Aparece um cara, né? E, pô, Gil, contratei um vendedor aqui, cara super gente boa, vem do mercado não sei aonde, né? Deu uma oportunidade, ele aceitou receber só comissionamento. Esquece, cara. Primeiro que eu acho errado da parte do cara fazer isso, porque é tipo assim, cara, se deu certo, legal, eu vou ganhar e você vai ganhar. Se deu errado, só você se fode, cara, sua família lá, né? Lascou. E tem a parte de rampagem, né? Quanto tempo é uma rampagem de um bom vendedor hoje? Cara, 90 dias é o que eu levo lá em consideração hoje. Primeiro mês ele não tem meta, segundo mês ele tem... Pegar um exemplo de um vendedor de 200 mil de meta, tá? Primeiro mês 100 meta, segundo mês 100 mil, terceiro mês 150 mil. Às vezes eu até estico um pouquinho mais
pro quarto mês 150 mil de novo, aí a partir do quarto mês ele entra com a meta cheia de 200 mil reais. Então, depende muito da evolução dele, mas uma rampagem pra mim de, porra, esse cara tá pronto pra bater 100% da meta dele, eu coloco aí de 3 a 4 meses, mano. O que é um baita erro de muito dono de agência também, né? Que acha que é contratar o vendedor, o pré-vendedor, porra, vou jogar ele lá na fogueira e esse cara vai trazer resultado. Ponto que eu falo muito, né? Existem duas coisas numa área de vendas. Existe o processo e quem executa o processo. Se o seu processo ele é um processo júnior, ou seja, um processo ainda pouco maduro, né? Um processo que não foi muito validado, não foi muito testado, você tem um processo júnior. E aí, se você está contratando um cara que está recebendo menos de 5K por mês de salário fixo, ele também é júnior, no máximo um pleno para baixo de júnior. Cara, uma coisa é eu pegar o Fernando, que é um vendedor sênior, e colocar num processo júnior. Você vai vender, porque no final das contas, irmão, você nem precisa de processo para vender, você sabe disso. Você vai fazer do seu jeito lá e vai dar certo. Uma coisa é eu pegar um vendedor júnior e colocar no processo do Fernando, que é um processo bom. Ele também vai vender, porque o processo é maduro, né? O cara não, mas o processo é maduro, então meio que assim, velho, o cara tem tudo que ele tem que fazer, que já funciona, ele só vai repetir, né? Agora, 99% dos casos, o dono de agência, ele tá com um processo júnior, onde ele mesmo, como dono de agência, ele não validou, ele não sabe, ele não consegue apoiar esse cara que tá ali, né, na empresa, e ele tá contratando um cara que ele vai pagar 1.500, 1.800, 2.000 reais por mês pra esse cara. Não tem milagre, cara, assim, não existe milagre, entendeu? Se fosse tão fácil assim, né, uma das duas coisas vai ter que ser bem feitas. É o que eu falo, se você hoje, como dono de agência, não tem perfil comercial, você precisa ter um sócio que tenha. E se você não tem um sócio, você vai ter que se transformar nesse cara, velho. Você vai ter que ser o cara que quando você contratar um vendedor, um pré-vendedor, que você vai contratar júnior, que você não vai querer pagar 8 pau de salário para um cara desse, você vai... Quando esse cara precisar de ajuda, ele vai ter que ter uma ajuda. E essa ajuda tem que vir do dono, entendeu? Então, por isso que eu falo que o dono de agência, ele tem que ser, primeiro de tudo, vendedor. E não é porque, porra, eu sou vendedor, tenho um vendedor tatuado no braço. Não é por isso. É porque é a única forma das coisas funcionarem, sabe? Sim. E aí a gente estava falando aqui sobre 90 dias de rampagem. Sim. E depois que ele tá rampado, já passou dos 90 dias, pô, ele precisa pelo menos atingir 80% da meta dele. É isso aí. Quanto tempo que você segura o cara? Pô, ele não bateu a meta hoje, ficou abaixo dos 80%. Mês que vem, de novo, você já demite ou são 3 meses? Como é que funciona hoje? Cara, eu trabalho num sistema de flags lá, né? Então, de bandeiradas mesmo. E aí a gente trabalha com bandeira amarela e vermelha. Então, quando ele fica abaixo de 80% da meta dele, ele toma uma bandeira amarela, né? E com 3 bandeiras amarelas, ele toma uma bandeira vermelha que é demissão. E você começa a cobrar isso dele a partir de quando? A partir do segundo dia que ele não bateu meta, cara. Assim, a meta... Mas eu digo assim, ele vai ter o período de rampagem. Aqui ainda ele não tá... Não. O período de rampagem eu vou alinhando com ele, que é assim, cara, se você não tá batendo meta no seu período de rampagem, quando você sair da rampagem você também não vai bater, então você tem que dar um jeito de resolver isso agora, mas eu começo a contabilizar mesmo, se o comportamento dele tá alinhado, né, um cara que tá tentando, tá trabalhando, tá se esforçando, cara... Acabou a rampagem, eu começo a contar. Agora, se é um cara que no processo ali já tá com um comportamento desalinhado, às vezes não precisa nem esperar a rampagem, sabe? Tipo, às vezes até na própria rampagem esse cara já é desligado. Mas tem um conceito que, para quem trabalha com... Quem é empresário tem que aprender, que é um formato de gestão de negócios, que é um conceito chamado Radical Candor, né? Que... A tradução é meio estranha, mas é como se fosse franqueza obsessiva, franqueza excessiva, né? Que é a forma como eu lido com todo o meu time de vendas, velho. Que quando você tem um processo, quando você tem um time de vendas ou um time de qualquer pessoa, qualquer área da sua empresa, e você só cobra essa galera, você se transforma num cara... exaustivo pro seu time. Então o seu time não quer só ser cobrado, até porque, velho, o seu time sabe o que tem que ser feito. Então se o seu vendedor não tá batendo meta no final do mês, não é porque ele não sabe que ele tem que bater meta, ele sabe que ele tem que bater meta. Então muita gente lida com uma empresa assim, ficar cobrando o vendedor, cara, vai, bate meta. Cara, isso não funciona. Existe outro cara que ele vê o vendedor não batendo meta e fala, não, cara, tá tudo bem, mês que vem você bate, né? Que, cara, faz tão mal quanto esse cara excessivo de cobrança e etc, né? E aí tem esse cara que é o Radical Candor, que ele basicamente, ele desafia o seu time ao mesmo tempo que ele
tá junto na trincheira com o seu time. Então, imagina um SDR que não bateu meta nesse mês. O cara já tá rampado lá e não bateu meta nesse mês. Eu posso chegar pra ele e falar, porra, João, você não bateu meta, cara, que merda. Se você continuar assim, você vai pro olho da rua. Ou eu posso falar, João, fica tranquilo, isso aí acontece, cara. Mês que vem vai dar certo e tal. Ou eu posso usar o Radical Candor, que é, cara, João, vamos lá. Você sabe que não bater meta pra sua empresa atrapalha. Bater meta atrapalha a nossa empresa, atrapalha seu resultado, atrapalha, né, a empresa como um todo. Do mesmo jeito que eu, como seu líder, eu sei que a meta que você não bateu é pequena para você. Você poderia ter batido essa meta. Você não bateu por detalhe. Um detalhe talvez de alguns dias que você não trabalhou como deveria. E você sabe muito melhor do que eu por que você não bateu meta. O que eu quero propor, irmão? Nesse mês que vai chegar agora, a gente não vai se permitir que você não bata essa meta. E eu tô falando a gente porque eu não vou aceitar que um cara bom como você não atinja uma meta pequena como essa. Então vamos fazer o seguinte... Esse mês, eu me comprometo, como seu líder, a fazer o que você quiser dentro das políticas da empresa para te ajudar a bater essa meta. Só que eu preciso do seu comprometimento também comigo. Vamos se comprometer junto a buscar essa meta junto? Então, assim, eu falei para ele que ele não bater meta é uma merda. E ele sabe, ele entendeu o recado. Que assim, cara, continuar sem bater meta vai dar merda. Só que ao mesmo tempo eu falei, cara, vamos fazer isso junto. Eu tô aqui com você, eu tô na trincheira com você, sabe? Então esse é o que molda meu estilo de gestão inteiro, velho. Todo o meu time sabe que se eles não baterem meta, eles vão pro olho da rua sim, mas eles sabem que se eles quiserem bater a meta, vai ter um cara lá maníaco trabalhando até meia-noite com eles pra fazer acontecer, entendeu? Uhum. Então é meio que isso, assim. Mas hoje, por exemplo, obviamente o seu processo de vendas ele é um processo bem estruturado. Para o cara que não tem um processo tão robusto, e ele precisa fazer uma meta. Como que ele cria a meta dele? Porque, pô, ele vai ter que dar uma meta pro vendedor dele, mas, pô, ele ainda não tem um processo tão bem estruturado, daí se o cara não bate, ele cria uma meta que é irreal, tipo, não faz sentido nenhuma, daí o cara, obviamente, não vai bater essa meta. Como que ele cria primeiro uma meta sensata? Cara, no livro Gerenciamento pelas Diretrizes, né, do Vicente Falcone, que é um gênio da gestão, esse cara, ele fala lá nesse livro que a melhor forma de se criar uma meta é através de histórico. Então, você vai pegar o melhor mês de vendas, o pior mês, vai traçar uma média nisso e essa vira a meta de vendas da sua empresa. Obviamente, nem todo mundo tem histórico e aí a gente não vai pro melhor, a gente vai pro que dá. E aí, o que dá é em cima de métricas de mercado, cara. E aí, métricas de mercado nem sempre são a melhor forma de se fazer isso, não é, na verdade, mas é um ponto de premissa para que você não crie uma meta irreal, tanto para cima quanto para baixo. E aí você sempre vai fazer o trabalho do funil inverso. Então, qual que é meu ticket médio? Meu ticket médio é R$2.000. Legal. Para que eu faça... Quanto que eu preciso fazer de vendas? Qual que é a média de conversão de reunião para vendas do mercado? O Giovanni já disse que é de 35% a 50%. Então, vou chutar lá para baixo. Vou colocar 35%. Né? Colocar 30%. Legal. Então, eu sei que meu ticket médio é de R$2.000. Ou se eu não tenho nem ticket médio, eu vou trabalhar com ticket médio de mercado de R$2.000 aí de agência, por exemplo. E eu sei que a taxa de conversão de reunião para venda é de 30%. Legal. Agora, qual que é a taxa de conversão de prospecção, por exemplo, de lead para reunião agendada, né? A taxa de mercado é de 5% a 15%. Então, assim, a cada 100 empresas que eu vou prospectar, eu vou gerar, em média, 5 reuniões, né? Vamos chutar tudo para baixo. Então, legal. Se eu tenho 100 leads prospectados, eu tenho 5 reuniões agendadas. Das 5 reuniões, eu tenho uma conversão ali de 30%. Meu ticket médio é tal. Legal, cara. Então, cheguei ali num número, né, real, caso eu trabalhe com 100 leads por mês, aí você vai apimentando isso. Porra, não, ficou muito pouco lá. Legal, então coloca 200 leads para você trabalhar por mês. E aí, com esse processo, você vai descobrindo a sua métrica. A pergunta que todo mundo me faz em todo encontro da Black, irmão, cara, quais são as métricas de conversão de tal etapa para tal etapa? Eu sempre falo, cara, essa daqui. Agora, e eu sempre falo a minha, que é para acabar com o cara de vez. Cara, qual que é a sua taxa? Às vezes me perguntam, Gil, qual que é a sua taxa de conversão de prospecção? Eu falo, cara, a cada 100 leads que eu prospecto, eu agendo 32 reuniões. Eu falo sempre isso pro cara. Aí o cara fala, não, beleza, então, vamos nessa. Eu falo, cara, agora vou te falar a verdade. Se você começar a ligar e buscar 32 reuniões a cada 100 leads, cara, na primeira semana você vai me mandar tomar no cu e assim, vai desistir da vida. Então, o grande problema de você se basear em métricas de mercado é que a sua realidade é diferente do mercado para várias coisas, entendeu? Então, o mundo ideal é ter um bom CRM, né?
controlando essas métricas. Então, um dia que você não controla dados é um dia que vai te faltar dados. E aí você vai controlar essas métricas de etapa por etapa. Depois de um mês, você vai olhar para essas conversões de etapa por etapa e você vai olhar o que você faz muito mal, o que você faz muito bem, e você vai trabalhar conversão por conversão. Então, sei lá, tem um processo de vendas. Aí, processo de vendas, eu tenho lá a reunião realizada, a proposta apresentada, a negociação e o contrato. Dessas 4 etapas que você tem de vendas, qual que é a sua pior taxa de conversão? Pô, Gil, sei lá, minha pior taxa de conversão é o contrato. Todo mundo chega lá e ninguém assina o contrato. Cara, às vezes seu contrato é muito rígido, você tem que melhorar o seu contrato. Não, minha pior conversão é em negociação. Legal, então você tem que melhorar seu processo de negociação, de fechamento. E aí você vai trabalhando em cima das suas métricas, sabe? Em vez de ficar se comparando com o mercado. Inclusive, o Aaron Ross ontem lá no evento que eu tava, ele falou que ele separou as empresas que estão passando por momentos de dificuldade em 3 camadas, e a camada que mais impacta são as empresas que estão se comparando com o mercado, assim, tipo, foi um dado que meio que eu achei muito massa, porque às vezes, cara, você tá olhando pro mercado e tudo que tá acontecendo no mercado, nos bastidores, é muito diferente. Ontem um amigo meu me perguntou, cara, aquela agência tal lá que fala que faz 180 vendas por mês. Eu falei, cara, assim, é só você parar pra fazer conta, velho. Se os caras faturam 800 pau por mês e eles fazem 180 vendas por mês, no mínimo esses caras perdem todos os clientes. Todos os meses. Então, assim, o que fala-se no digital é uma coisa, o que tá de fato acontecendo no bastidor é muito diferente. E aí, quando a gente começa a se comparar com essa galera, a gente fica meio doido, sabe? E isso de fato, né? O digital vende muitas vezes uma ilusão demais, que... cara. Cara, a gente conversou aqui um pouco que, pô, tô reestruturando ali o processo comercial e, cara, é muito difícil contratar, cara. É um processo cansativo e a gente decidiu que a gente vai deixar o processo ativo 24, perene, 24 vai deixar direto. E, cara, como que eu queria dividir a pergunta em 2 partes. Como que primeiro a gente contrata bons pré-vendedores e como a gente contrata bons vendedores, cara? O que você pode trazer de insight ou de dica pra gente... Porque, cara, tá muito complexo, principalmente para quem trabalha no presencial. Sim. Putz, aqui em Floripa a galera não tá muito afim, não, cara. O que você pode trazer de insight pra gente? Cara, para contratar pré-vendedor e vendedor é a mesma coisa. O que vai mudar é as microetapas. Então, pré-vendedor, eu vou buscar uma análise comportamental diferente de um vendedor, talvez, mas eu vou falar 2 coisas. Eu vou falar do processo que a gente segue, mas eu vou falar o que eu acho que todo mundo tem que começar a mirar. O processo que a gente segue é um processo de vendas de contratação. Então, o que você disse faz todo sentido, é não parar. A primeira etapa de um processo de contratação é captação de currículo. Então, assim, cara, é lead, né? Eu tenho que captar o máximo de currículos possíveis da melhor forma possível. Então, dá para fazer isso através de LinkedIn, né? Porra, colocar um tráfego ali no LinkedIn funciona super bem. Dá para fazer isso em bancos de talentos, né? Acho que é RTS, não esqueci o nome técnico, mas são empresas tipo Nube, Cato, Infojobs, etc., que tem pessoas querendo oportunidades lá. Então, eu divulgo muita vaga de pessoas do meu time no Facebook. Então, sei lá, tô em Campinas. Eu tô em todas as comunidades de faculdades de Campinas, todas as atléticas do mundo, tudo que você pode imaginar. E aí, cara, sempre que eu surge uma vaga, eu mando nessas comunidades lá. Então, o primeiro passo é esse, cara, garantir que você tem uma boa aquisição de currículos, porque a pior merda é você querer contratar para uma vaga, chegar lá 5 currículos e você escolher o menos pior, né? Cara, você literalmente tem que escolher o cara bom. Então, o primeiro passo é esse, cara, capta o máximo de currículos possível. Segundo passo, faz uma filtragem desses currículos, vê quem faz sentido, quem não faz. E aí, eu gosto muito de rodar um teste comportamental, teste DISC mesmo, né? E aí, cara, pré-vendas e vendas tem que ter a letra D maior do que todas. Ah, puta, vou contratar um pré-vendedor aqui que tem a letra S alta. Cara, assim, todas as vezes que eu tentei deu merda, sabe? Então eu já meio que evito, assim... E o I? Cara, o I é uma letra importante de ter também, né? Mas eu acho que não maior que o D. Eu acho que o I é para uma área de CS, por exemplo. Mas pro vendedor, para mim, o cara tem que ser... ele tem que ser um ambicioso retardado. É isso que eu falo para todo mundo, cara. Você tá contratando um vendedor... Psicopata. E você pergunta para ele, cara, qual que é o seu sonho? E esse cara não fala que ele quer comprar um carro
porra, de R$1 milhão, que ele quer fazer uma parada que custa muita grana, se ele vem com uma conversa, tipo, fiada de, puta, eu quero dar uma vida melhor, cara, esquece, esse cara não vai performar, sabe? Os melhores vendedores são caras que têm sonhos meio que reais, assim. Então, essa é a primeira coisa, assim, o cara tem que ser muito ambicioso. Então, nesse teste comportamental, isso já mostra um pouco pra gente, né? Depois desse teste comportamental, a gente limpa uma galera. E aí, cara, eu gosto de pedir para as pessoas um vídeo. Eu peço para as pessoas gravarem um vídeo para mim falando o nome dela, o que ela gosta de fazer, né, que livro que ela leu, tem um roteirinho lá, mas assim, cara, no final das contas, as perguntas nem faz tanta diferença, é mais pro desafio de, cara, e aí, vai conseguir gravar um vídeo? Porque a primeira vez que eu gravei um vídeo na minha vida, irmão, foi difícil pra cacete. Sim, que hoje eu falo, parece mais fácil, porque faz parte do meu dia a dia, mas eu lembro quando eu fui gravar um depoimento pra um amigo que me pediu, cara, foi muito difícil, entendeu? Então, assim, muitos caem nessa parte. Aí a pergunta que, às vezes, meus clientes me falam, pô, Gil, mas eu mandei pra 20 pessoas e 2 gravaram um vídeo. Eu falo, cara, que bom, né? Porque se o cara não tá disposto a gravar um vídeo pra você, na casa dele, cara, você acha que esse cara vai estar disposto a trabalhar até meia-noite pra bater uma meta? Possivelmente não, entendeu? Sim. Então é bom que elimine mesmo, ele foi feito pra eliminar. Depois desse vídeo, eu sempre peço para as pessoas fazerem uma apresentação para mim sobre algum tema, né? Para cargos mais júnior e pleno, né? Para sênior às vezes é um pouco diferente, mas eu peço para que ela me apresente algum assunto sobre o tema. Então, cara, sei lá, tô contratando um SDR. Cara, me conta aqui quais são as principais 10 habilidades de um SDR. E aí o grande jogo também não é a apresentação em si. Eu dou um prazo muito curto, tipo, às vezes de 1 dia, 2 dias para a pessoa fazer isso, né? Corrido, 2 dias úteis. E eu não explico como que eu quero essa apresentação. Eu deixo, cara, em aberto. Tipo, cara, eu quero uma apresentação sobre sobre X assunto. E o prazo é 2 dias, tal data, você tem que me apresentar isso. E aí, cara, tem as pessoas que chegam lá e estão conversando comigo, lendo um chat GPT do lado, e tem as pessoas que chegam com um PowerPoint super bem feito, porra, com estudo, com referências, com cases e etc. E aí, obviamente, eu contrato essa galera que vem muito mais preparada para essa conversa. Porra, Gil, mas processo baita exaustivo. Cara, é aquela frase mais clichê de todas, que é demita rápido e contrate lento. Cara, eu demoro para contratar gente, por isso que eu tô com o meu processo de contratação rodando todos os dias também, né? Igual você, eu não paro em nenhum momento, tem gente passando por isso, que nem venda. Se eu quero vender no final todos os meses, eu tenho que estar com o processo sem parar. Se eu quero contratar gente boa todos os meses, eu tenho que fazer isso. E aí a última conversa, depois que o cara passa da apresentação, é uma conversa comigo, geralmente, ou com o dono da empresa. E aí o que me guia nessa última conversa, cara, é a pergunta que eu faço pra ele de o porquê que eu deveria te contratar. E aí nessa pergunta tem gente que fala, porra, Gil, tudo que eu vi nesse processo, cara, eu quero muito trabalhar na Destruindo Metas, vou me empenhar ao máximo. E tem gente que fala, Gil, cara, eu tô vendo, tô passando por outros processos e tal. Então ali eu sinto um pouco do quanto o cara quer fazer parte da parada, sabe? E aí eu trago essa galera. Então assim, por isso que eu falo que a primeira etapa lá, que é a captação de currículos, é a mais importante. Porque às vezes eu capto 100 currículos e chego no final desse processo sem ninguém, entendeu? Sim. Acontece com frequência. Então o grande lance é esse, é captar currículo, porra, é ter fly. Se você tem uma agência, você tem uma empresa aqui hoje em Floripa, cara, você tem um cartão da sua empresa que quando você vai num restaurante, o manobrista do restaurante é um cara que ele conversa bem, ele é desenrolado. Cara, por que você não dá um cartão pra esse cara e fala pra ele ir lá conversar com você, sabe? Por que você não tem, talvez, alguns flyers pra distribuir isso numa faculdade? Então, você tem que virar um maníaco de captação de currículo pra conseguir ter constância em contratação. E aí, eu disse que tem a outra coisa, que é uma coisa que a gente já está fazendo algumas operações, que é toda empresa que começa a crescer, ela vai sofrer com o processo de contratação, mesmo que faça tudo isso que eu acabei de te falar. E aí o movimento que a gente olha muito hoje é que toda empresa vai precisar se transformar numa escola. Então, a gente tem um processo de lançamento, né, que é eu capto gente para uma aula, dessa aula eu faço um pitch e faço venda. A gente vai ter que fazer a mesma coisa para contratar gente. Eu vou captar gente para uma aula, às vezes até presencial, né? Então, porra, posso fazer até tráfego, mas também posso fazer o lance de distribuir
panfleto, pede indicação. A galera da minha empresa lá, todos eles levam flyer para a faculdade para dar para os amigos da escola e tal, da faculdade. Levo uma galera para 2 dias de aula, sábado e geralmente domingo. Eu dou um banho de loja neles do que é vendas e marketing. E no final, eu peço para todo mundo me apresentar o que eles aprenderam lá. Então, no final, no domingo, ali no final do dia, tem a galera que levanta e apresenta lá. Da galera que vai muito bem, eu puxo para uma sala e faço uma conversa mais pesada de cara. Agora, sim, tem uma oportunidade de ser um pré-vendedor. Tá a fim de saber mais? Tô. E aí a gente coloca esse cara nesse processo seletivo. E a galera que não foi muito bem, cara, parabéns pelo curso online, o curso gratuito que vocês fizeram, os caras saem de lá felizes da vida também, de tipo assim, cara, fiquei 2 dias aqui, aprendi coisa pra cacete e valeu a pena pra caramba. Então, é um convite para um curso de marketing e vendas gratuito. E aí, fazer isso de 1 em 1 mês, coloca 30, 40 pessoas numa sala de Zoom ou até numa sala presencial, e aí, cara, tem gente lá hoje contratando 4, 5 pessoas por mês nesse formato, muito alinhada, cultura e etc. Então, contratação é um baita desafio, mas assim, são essas 2 coisas que eu olharia bastante, mano. Muito foda. E, cara, tem uns caras que são viciados em contratar vendedor. O cara bota 10 vendedor e não tem demanda pros caras. Tipo, acho que é só meter vendedor e vão vender. Cara, qual que é o momento que você acha, tipo, pô, é a partir da demanda? Como que você faz a conta? Tipo, puta, eu acho que esse é o momento da gente ter um vendedor novo, ou ou quantos pré-vendedores para quantos vendedores? Como é que funciona essa lógica hoje? Cara, excelente pergunta, mano. O processo de contratar vendedor, ele é dito pela sua área de geração de demanda. Então, é muito comum, até empresas mais tradicionais, você ter lá 4, 6 vendedores, 8 vendedores, todos olhando para o teto, né? O cara faz uma reunião por mês, por semana, por dia ali, e o resto do dia o cara fica mega ocioso, e não adianta você, cara, ir lá no vendedor e falar, vai, prospecta aí, porque às vezes o cara é mais velho, já não tem perfil disso. Então, qual que é o formato de como que se cresce uma área de vendas, né? Uma área de vendas em qualquer empresa. Se você, como dono da empresa, vai começar vendendo, então você vai fazer tudo, vai gerar demanda, vai prospectar e vai vender. Vai chegar um momento que você não vai ter tanto tempo para prospectar porque você está vendendo, então no momento que você estiver vendendo, você não vai estar prospectando. E aí você vai começar a gerar alguns furos na sua agenda e você não vai conseguir mais prospectar. Aí é o momento de você contratar um pré-vendedor, seja para outbound ou inbound, o canal que você for escolher. Mas o que você indica para iniciar? É isso aqui, começa... Não, mas eu digo outbound, o canal, inbound, tipo, o que você acha que é o canal? Cara, se você tem menos de... Para agência de marketing, tá? Se você tem menos de 15 mil em caixa, outbound vai salvar a sua vida. Se você tem mais de 15 mil em caixa... A fruta mais baixa é o tráfego pago, porque o cara já é dono de agência, o cara já é gestor de tráfego na maioria das vezes, ele já é dono de agência, então para ele começar pelo tráfego, vai fazer ele ganhar dinheiro mais rápido para depois montar um time de outbound. Boa. Então depende do que ele tem em caixa ali, o quanto ele tá disposto a gastar. Às vezes o cara tem caixa, não quer gastar também. Aí beleza, mano. Então eu comecei sozinho, vendendo, gerando demanda, contratei uma pessoa para gerar demanda para mim, porque eu não estava mais conseguindo gerar demanda. Aí o time é eu como dono fazendo venda e um pré-vendedor gerando demanda para mim. Vai chegar algum momento, se a sua máquina de vendas estiver indo bem, que você como dono da empresa e vendedor não vai conseguir mais fazer tudo bem feito. E aí é a hora de você contratar um vendedor para do seu lugar. Então você sai da cadeira de vendas e coloca alguém nessa sua cadeira. E aí a área vai crescendo nessa linha. Meu vendedor está com a agenda lotada? Contrato outro vendedor. Meu vendedor está com a agenda ociosa? Contrato mais um pré-vendedor. E tem operações de vendas, mano, que tem 10 pré-vendedores para cada vendedor. Então, assim, quem dita o crescimento da empresa, dos vendedores, é pré-vendedor. Então, tem empresa que vai ter um pré-vendedor para cada 2 vendedores, às vezes, é o caso, e tem empresa que vai precisar de 4 pré-vendedores para lotar a agenda de um vendedor. Então, você nunca vai contratar um pré-vendedor, um vendedor, sem que o vendedor que você tem hoje está com a agenda topada. E o que é topado para mim, tá? Para mim, um vendedor que faz mais de 5 reuniões de vendas por dia, ele é improdutivo. Produtivo não significa trabalhar muito, é ter resultado. Fazer mais de 5 reuniões de vendas por dia, assim, dá merda, não funciona. Os horários de reuniões, para mim, que o vendedor tem que fazer, anota aí, tá, turma? 10 horas da manhã, 11h30,
2 da tarde, 3h30 e 5 horas. São esses 5 horários que um vendedor tem que fazer reunião para mim. Intervalo sempre de meia hora de uma agenda para outra, caso atrase um pouco a reunião. Espaços para fazer follow-up de uma reunião para outra com lead que tá quente. Se o cara tá o dia inteiro fazendo reunião, velho, às vezes ele perde uma oportunidade super quente que ele não teve tempo para fazer follow-up, sabe? Então, 5 reuniões por dia. Meu vendedor tá fazendo 5 reuniões por dia, todos os dias, de forma consistente. Aí tá na hora de abrir mais uma vaga. Pô, muito foda, cara. Gil, me fala, eu queria conhecer um pouquinho eu já conheço, mas para falar pra galera, qual que é a sua esteira de produtos hoje, cara? O que você tem, tipo, desde o produto base até o high ticket seu hoje? Cara, a gente tem um conteúdo gratuito que a gente trata como produto hoje. Isso é um insight legal pra galera pegar. O nosso conteúdo gratuito não é tratado como uma área de conteúdo, é tratado como uma área de produto. Então, o meu conteúdo gratuito, ele tem que ser melhor do que o produto dos meus concorrentes. Então, e a gente faz isso muito bem, modéstia à parte, tá, mano? Se você entrar no meu canal de YouTube, você vai encontrar vídeos técnicos muito melhores do que todos os meus concorrentes, porque eu tô dentro de todos eles. Então, meu primeiro produto é o meu conteúdo gratuito, velho. Seja Instagram, seja YouTube, que é um conteúdo mais denso. Instagram tá mais pra trazer audiência. Do Instagram eu levo pro YouTube e falo, cara, eu não sou esse doido que tá falando que o Spin Selling morreu, né? Eu trago o fundamento no YouTube. Aí, os meus outros... eu tenho vários produtos de front-ends baratinhos, né? Tipo, um kit comercial de R$47, que servem para gerar lead, basicamente. Aí depois disso eu tenho o meu primeiro front-end mais caro, que é a máquina de prospecção, só que a gente vende muito pouco dela hoje de forma isolada, né? A gente só vende a máquina quando, assim, o cara não tem dinheiro para mais nada. Então, a gente tem a máquina de prospecção como um produto de front e a gente tem um evento presencial que a gente faz, que é o Destruindo Metas Experience, que tem uma vez por ano, mas também é um produto de front ali. Estive no primeiro. É verdade, tava lá. Nossa, faz tempo, hein, mano? Faz tempo, verdade. E aí, beleza. Aí, depois do front, a gente tem os nossos back-ends, né? Aí, back-end, a gente tem a Hunters Black, que é o nosso principal produto hoje, o nosso principal programa. E a Hunters Black... toda a nossa estratégia de vendas é direcionada para vender Hunters Black. Então, eu não tenho energia para vender máquinas de prospecção mais, por exemplo. Tudo que eu faço é para vender a Black, e aí da Black acontece tudo. Então, assim, o cara não tem grana para Black, aí eu vendo para ele a máquina de prospecção, por exemplo. Quando eu tô vendendo a máquina, eu tô pensando em vender a Black para esse cara no futuro. Então, a Hunters Black hoje, né, é o maior programa de aceleração para agências do Brasil, e ele é um programa focado em 3 pilares, né? Gerar demanda para a agência. Então, assim, eu preciso fazer a agência gerar lead, não importa como, seja outbound, inbound, social selling, preciso fazer esse cara colocar gente para conversar com ele, para conhecer a empresa dele. Depois eu ajudo esse cara a melhorar o processo de vendas dele, fechamento, negociação. Como eu falei, a agência para mim que cobra menos de 3, 4 pau não funciona, então eu ajudo esse cara a cobrar mais caro, e 3, 4 pau por entrega, né? Então, assim, vendo tráfego e social media. Cara, seu contrato tem que ser 6 pau no mínimo, entendeu? E aí eu ajudo esse cara a fazer isso. E aí, uma coisa que não tinha na sua época é que a gente tem um terceiro pilar agora de retenção e expansão de carteira. Porque o que começou a acontecer? Os nossos clientes começaram a vender e começaram a vender mais caro, e aí começou a gerar uma expectativa maior no cliente. E aí muitos dos nossos clientes começaram a perder cliente. E eles falaram, pô, Jô, tô vendendo pra caralho agora, vendendo caro, tá top, mas tô perdendo muito cliente. E aí a gente começou agora, faz 6 meses, a falar, cara, beleza, então é assim que funciona uma área de CS, é assim que funciona um ClickUp para você entregar resultado, é assim que funciona uma estratégia de upsell, de cross-sell, é assim que você tem que montar a sua esteira de serviços. Então esse é o terceiro pilar da Black. Aí o que acontece? Da Black, a galera que tem resultado lá, que, porra, traz um impacto grande, né, de resultado, esse cara, ele é convidado para ir para o High Club, que é o nosso mastermind hoje. Lá no High Club a gente tem umas 180 pessoas hoje, um mastermind bem grande já. E aí ali no High Club a gente continua falando das mesmas coisas, mas a gente começa a acrescentar conteúdos bem mais fundos de funil e muito de gestão. Então, o último encontro que eu fiz lá no High Club, ele foi sobre partnership, tipo modelo societário, coisa que eu jamais falaria na Black, porque não é o momento da galera pensar nisso. E aí no High Club a gente tem os encontros presenciais também, que são, porra, uma baita de uma resenha. A gente já fez um em Floripa aqui que demos um rolê de lanche. Então,
O evento presencial ele é dividido em 3 pilares, né? O primeiro pilar é conteúdo técnico pra cacete. O segundo pilar, muito network, então fazer a galera se conectar. E o terceiro pilar que é a experiência. Aí, em Floripa, a gente foi dar um rolê de lancha, a gente foi pra campus agora, demos um rolê de quadriciclo, visitamos umas fábricas de cerveja lá. Então, o High Club, ele é um produto onde a galera já teve um resultado massa na Black e agora quer se conectar com a galera que teve resultado. Então, a galera que tá no High Club são agências, pô, tem agência lá faturando 1 milha por mês, né? E eu não sei nem como esse cara consegue fazer isso. É tipo isso. Tem muita gente do High Club que sabe coisas que eu não sei. Então, o High Club é um produto de troca, né? É um produto de conversas, de amizade, virou uma grande família lá. E aí a gente tem um produto que ele é bem de lado, assim, que é o DM Sprint, que ele é uma consultoria de implementação. Então, o cara, ele compra o DM Sprint e a gente entrega a área comercial desse cara montada em 45 dias. Eu faço tudo, velho. CRM, scripts, tudo que você pode imaginar. E acompanho ele durante 10 meses para que ele faça essa máquina que a gente montou para ele performar. Só que esse é um produto que a gente não vende muito. Ele tá meio desconectado da esteira, assim. Às vezes chega um cara faturando 10 milhões na nossa esteira, no nosso lead lá. Cara, esse cara não tá no perfil da Black, esse cara não tá no perfil do High Club, esse cara não tá na pegada de sentar para ver um treinamento. E eu tenho que vender alguma coisa para esse cara para ajudar ele. Aí a gente geralmente vende o DM Sprint, que é tipo assim, cara, vai fazer suas coisas, me dá a sua grana aqui que eu vou montar tudo pra você. Daqui a 45 dias a gente se reúne de novo, eu te entrego tudo pronto, você vai trabalhar. É tipo isso. Pô, muito foda, cara. Gil, cara, muito obrigado. Antes da gente caminhar aqui pro fim, eu queria que você falasse, cara, se você estivesse falando com um vendedor, que o cara tá começando, cara, que recado que você pode dar pra esse cara? Um vendedor, tipo, um cara ali que quer trilhar a carreira de vendedor, cara. Pensando no Gil lá de, sei lá quanto, 10, 15 anos atrás. Irado, cara. Eu tenho uma frase, né, que eu gosto muito, que é venda mais para viver mais, né? A única coisa, na minha opinião, que distorce muito a linha temporal é vendas. Então, eu saí de um moleque, literalmente, de 19 anos, andando de ônibus, sem R$1 no bolso, com 80 quilos, porque eu não tinha dinheiro pra comer o que eu quisesse. Cara, depois de 6 meses, um cara numa X35, tipo, quitada, que eu paguei 60 pau à vista. Cara, em 6 meses, velho, trabalhando com vendas. E então, assim, cara, se existe algo, né? O recado seria, se existe algo que pode mudar quem você é hoje. E, cara, talvez daqui a 6 meses você seja uma pessoa completamente diferente, uma realidade completamente diferente. É vendas, cara. E só que vendas você precisa estudar tanto quanto, cara, uma engenharia, um médico e etc. Então, assim, estude muito sobre vendas. Vendas não é vender, vendas é muito mais do que isso, né? Começa a trocar um pouco do seu lazer, do Netflix, do não sei o que, pra, podcast, livro, durante um período da sua vida que as coisas vão acontecer, cara. Assim, vendedor bom tá todo mundo precisando. Se você não for vendedor da sua empresa, alguém vai querer te contratar, você vai ganhar grana como comissionamento. Cara, como eu falei, meu vendedor, eu paguei 12 pau de comissão pra ele hoje, velho. Assim, cara, tem mês que às vezes o cara possivelmente vai ganhar até mais que eu, se ele continuar do jeito que ele tá, sabe? Então, assim, 12 pau, sem risco nenhum de empreender, tá bom pra caramba. Porra. E se fosse dar o recado pra um dono de agência que tá começando ou tá ali naquele... não sai do limbo de ganhar 5 mil reais. Uma vez você trouxe um dado, uma vez não, lá no evento, você trouxe um dado, eu não lembro qual que era a porcentagem das agências que faturam até, não sei se era 5 ou 10 mil, tipo, era um número... Eu lembro disso. Assustador, cara, e eu não tinha ideia disso, mas quando você trouxe, eu falei, caraca, eu não tinha essa visão, mas era, sei lá, 85% das agências faturam até 5 mil, sei lá. O que você pode trazer para esse cara que não consegue alavancar a agência dele ali? Ele tá sempre, tipo, pô, ele consegue 5 clientes, fala, pô, legal, tô faturando 10 mil, dele perde 3. Sim. Ele fica sempre nesse ciclo infinito, cara. Cara, primeiro recado é cortar o cordão umbilical da operação. Você tem que parar de se preocupar tanto com a execução da operação e começar a se preocupar com vendas, cara. Então, assim, enquanto você não tirar essa camiseta de gestor operacional, de puta, vou fazer de tudo pelo meu cliente, etc., você nunca vai ter uma agência saudável, cara. Assim, você vai precisar cortar esse cordão umbilical e vestir a camiseta de empresário, que é vendas, né? Então, começar a vender, acho que esse é o principal recado, assim.
você não vai conseguir ter uma agência de sucesso, uma agência que te traz paz, uma agência que te traz dinheiro, que te traz lucratividade no final do mês, se você não se transformar num vendedor da sua agência. O grande problema da maioria das agências é que eles estão vendendo pouco, cobrando barato e entregando muito. Então, às vezes, o cara tá cobrando 2 pau para entregar audiovisual, social media, e aí o maior inimigo do crescimento da agência vira o próprio cliente. O cliente não deixa ele crescer, sabe? Então, você vai ter que aprender a viver no caos, você vai ter que aprender a olhar para sua operação durante 90 dias e falar, cara, tá explodindo uma bomba lá na minha operação, tá tudo errado, tá, cara, cliente cancelando, todo mundo reclamando, mas durante esses 90 dias você vai estar se dedicando para vendas, e aí você vai trazer estrutura comercial para sua empresa para que você depois possa resolver os problemas que aconteceram lá enquanto você estava fora de uma forma muito melhor, às vezes contratando um cara sênior, pagando 10 pau para esse cara. Então, esse é o grande lance, cara, assim, parar de se preocupar um pouco com a operação. Eu não tô falando que a operação não é importante, é mega importante, é importante pra cacete, mas o que limita o seu crescimento hoje e o que você vive hoje é por culpa da operação. Então, você vai ter que aprender a parar de olhar só pra operação, olhar só pra vendas durante um período, parar de ser ingrato um pouco só com vendas, que você só olha pra operação, ela fica com ciúmes, olha para vendas, ganha dinheiro e aí depois você volta a olhar para operação quanto você quiser, porque você vai ter dinheiro para fazer isso. Porra, muito foda, muito foda. Gil, muito obrigado, cara. Assim, é um episódio muito especial para mim. Eu fico triste que o Léo não pôde participar hoje, que, cara, foram 2 caras que, tipo, me impulsionaram muito, foram 2 mentores que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Hoje, pô, a minha empresa, graças a Deus, tá num momento muito incrível que e bom, boa parte disso envolve você, envolve o Léo. Infelizmente, ele não pôde estar aqui, uma pena. Mas fica, assim, cara, é um dos assuntos que a gente mais gosta de falar aqui, que legal. É vendas. As portas estão abertas para quando você estiver em Floripa, para a gente seguir esse assunto, se tudo der certo, para o Léo estar aqui também. Vamos nessa. Muito obrigado pelo seu tempo, que é o que você tem de mais precioso aqui para a nossa audiência. Assim, como esse aqui não é o nosso projeto principal, a gente quer levar um conteúdo pra galera, a gente quer ajudar as pessoas também. Tipo, porra, isso aqui não foi um episódio, foi uma mentoria. Então, cara, muito obrigado aí pela sua presença. Como é que faz pra galera te seguir? Cara, meu Instagram, assim, todas as redes, na verdade, é Giovanni Saraiva, com 2 N's, né? Giovanne Saraiva. Instagram, YouTube. Quiser ver conteúdo polêmico, vai pro Instagram. Quiser ver conteúdo bom, vai pro YouTube. Tem que jogar o jogo da rede, né? E basicamente é isso, cara. Precisar de ajuda para implementar, né, alguma coisa na sua empresa, na sua agência, conta comigo, né? A gente faz o que de fato a gente fala, a gente vive. E obrigado, irmão, cara. É um prazerzaço ver esse projeto. Quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu já tinha muita vontade de vir. Depois que eu fiquei sabendo que o Léo veio também, eu falei, puta, agora eu tenho que ir lá. E que bom que deu certo. Foi muito massa. Uma pena o Léozão não tá aqui. É um cara que eu gosto muito também. Já conversamos altos papos maneiros aí. Mas próxima vez que eu vier, a gente volta aqui. A gente fala mais aí sobre vendas. Mano. Coisa linda, coisa linda. E para você que chegou até aqui, vamos prestigiar o nosso patrocinador Kleisler, o número 1 em marcas. Inclusive, Gil é cliente do cara. Do Cleilão também, viu, cara? Quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, é brabo mesmo, resolve vários pepinos lá que aparecem. Com certeza você não precisa de um advogado agora, mas anota o telefone, pega aqui essa dica que em algum momento você vai precisar e aí vai ter o Kleisler e a equipe dele ali da Resolva disponível para você. Eu sou cliente, o Léo é cliente, Edscash é cliente, Gil é cliente dele e ajude ele. E para você que chegou também aqui e não segue o Edscash, cria vergonha na sua cara, que é um botãozinho que você aperta aí, ajuda demais a manter esse projeto que está fazendo 2 anos de estrada aí, que é muito complexo manter isso aqui vivo, mas graças a Deus a gente vem conseguindo superar todas essas barreiras. Gil, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. E para você que chegou até aqui, até semana que vem, quinta-feira, toda quinta-feira às 19 horas, com um episódio tão foda quanto esse. Valeu! Boa!